Bom, a gente parou a última vez sobre, quem lembra o que a gente comentou sobre, a gente está na parte do Livro dos Espíritos falando sobre a pluralidade das existências, ou seja, várias encarnações. Então a última conversa foi transmigrações. Lembra que eu falei? O que é transmigrar? É passar de uma situação para outra, né? Pode ser desse mundo para outro, como pode ser de um corpo para outro. Então a gente tratou sobre essa transmigração, né? De que nasço agora com esse corpo, depois eu nasço de novo com outro, e assim por diante. Tem alguém aqui que não conhece a leitura, o Livro dos Espíritos? Todo mundo conhece? Conhece? Então pronto. Então aí agora a gente vai falar, continuando sobre essa pluralidade, ou seja, a gente está na parte do Livro dos Espíritos que a gente está tratando a questão da encarnação, de você nascer, renascer, por que acontece isso, por que hora você tem que estar dentro do outro, e por que você pode às vezes nascer aqui ou então nascer em outro espaço, né, no universo, que não seja a Terra. É sobre isso que nós estamos falando, tá? Então nós estamos aprofundando isso para depois chegar no momento e falar das questões morais desse espírito, tá? Nós estamos falando das possibilidades de existências, várias existências, porque o espírito tem uma vida eterna, tem várias existências. Então ele existe aqui, ele existe em outro lugar, porque às vezes a gente fica confuso. A existência, não, ele tem uma vida, ele é eterno. Agora, tem as existências, ok? E aí a gente vai falar hoje sobre isso aqui, sorte das crianças depois da morte. Aí teve gente que virou para mim e perguntou, nossa, por que sorte da criança? Eu falei, não é a palavra sorte de boa sorte. Fui lá no meio do dia, quando alguém me perguntou no WhatsApp, e eu fui lá e troquei. Sorte, no caso, é o destino, o desígnio dela, né? O destino dela, né? Então, a gente vai falar um pouco das crianças depois da morte, né? Porque é uma coisa que é claro pra gente o que acontece com a criança, quando a criança falece, enfim, é claro pra gente o que acontece com ela. Porque na espiritualidade é muito difícil de dizer, né, assim, acontece assim, acontece assado e acabou, pontual. Não, porque tudo são possibilidades, né? Então, assim, a gente vê numa reunião mediúnica, vem criança numa reunião mediúnica, né? Espírito infantil, digamos assim, com a possibilidade infantil. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, mas a infância, nós não lemos lá que a infância é só física, material? Que a infância espiritual é uma outra coisa? Infância espiritual é uma ignorância espiritual, não estar pronto ainda, não saber. Isso é uma ignorância espiritual, que pode ser alguém com 90 anos, concorda comigo? Então a gente fala assim, mas e aí então? Então tem criança? Como é que fica isso se o espírito não tem idade? Eu vou confessar para vocês que isso sempre me ficou uma incógnita na minha cabeça. Eu falava assim, então acho que não tem criança. Quando se vai para o outro lado, não se tem criança. Ele volta a ser o que ele é, um ser sem idades. Certo? Que ele é ser. Mas, como é que explica a criança então vir? Conversar numa mediunidade enquanto criança. Vem como criança, age como criança. O espírito é um espírito com a mesma característica infantil material que ele tinha. Eu falei, mas meu Deus do céu, então estou confusa. Eu vou ser sincera com vocês, isso é uma coisa que sempre me confundiu. É só a mim?
Ou isso é claro para vocês? Se é criança, se não é, do outro lado? Em que momento? Não, nós estamos aqui justamente para discutir, porque realmente é um negócio que pode ficar na cabeça de todo mundo. Não é porque quando desencarna a criança, enquanto ela se apresenta como espírito, está gravado no perispírito a impressão da última reencarnação dela. Faz sentido. Aí eu fui pesquisar para saber o que é que outras pessoas falam, espíritas, espiritualistas, o que falam, né? Uma explicação é essa, e aí eu encontrei uma que também faz sentido, também, dela guardar aquela última que ela teve. Agora a pergunta, como guardar? Mas por quê? Será que é tão melhor do que uma vivência espiritual, natural dela? Por que ela se mantém? Entende? Ela pode até se manter, mas por quê? Se ela tem a liberdade de ser o que quiser, de ser, né? Não ser infantil. Essa é a pergunta. E aí eu achei alguma coisa que pode ajudar a gente a discutir e sei lá, e a gente, cada um vai formalizando na cabeça, né? Mas vamos lá. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança, né, que morre? Algumas vezes o é e muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Nesse caso da criança, se ela se vai fisicamente, né, ela volta numa vida espiritual, por que ela é cristã de criança se ela já tinha o espírito mais avançado? Você entende por que eu ficava confusa? E ainda continuo, porque eu acho que eu vou descobrir isso para eu tirar do outro lado, mas enfim. Pode então, aí pergunta, Vê, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o de um pai? Tem alguma dúvida disso, gente? Tá na cara de todo mundo, não tá, gente? Eu acho que todos aqui conhecem alguém que tenha filho, que a gente olha e fala, meu Deus, a criança parece que é mais maduro que o pai, não é assim? Mais sensato, mais coerente, mais amoroso, mais, sabe assim, mais do que os pais. Claro, é muito comum. Por quê? Porque ele é um ser que pode estar bem para frente do que aquele que veio como pai. Até por uma questão, às vezes, de aprendizado e tudo, né? A resposta é, isso é muito frequente, não ouvir de vós mesmos, tão repetidas vezes, não tem? Acho que todo mundo conhece alguém aqui, família, que tem filho na família, às vezes criança pequena, que dá uma lição de moral, às vezes nos pais, às vezes pequenininho, né? Que tem outra postura, tem outras respostas, que você olha e fala, nossa mãe, olha o jeito que aquela criança é com aquele pai que tem, com aquela mãe que tem. Então é muito comum. Não é porque é criança pequena, aí a gente tem que desmistificar que dentro daquele corpinho existe uma luz espiritual que é ele ser, né? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu numa tenra idade, né, numa idade bem pequena, pertence a alguma das categorias superiores, porque subentende-se que ele não teve tempo físico, material, naquela existência de fazer o mal ao outro. Então ele fala assim, então ele já é um superior, ele fica lá no lugar junto com os outros mais superiores. Se não fez o mal, mas igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tem que padecer. Essa é uma colocação dos espíritos que a gente deve sempre questionar. E Deus não isenta das provas. Deus não dá prova a ninguém. Deus não como fala? Não é, mas a justiça de Deus. Não, isso não existe. Deus não castiga. Porque se fala de justiça, a justiça ele pune também, se preciso for. Concorda comigo? Então a gente
precisa desmistificar isso, quebrar isso. Isso é muito do dogma ainda, isso é muito de dogma. E a gente fala que é do dogma católico porque é da onde nasceu, da onde veio toda a ideia da religião que nós temos. Toda. De todo o início da escrita da Bíblia, né? Onde se transformou entre aspas, disse sagrado, mas na verdade ele é um livro histórico. Então, assim, não isenta das provas que tem que padecer. Não, Deus vai fazer com que você padeça, com que você sofra. Não. Não é que Deus o isenta. É que todos têm uma oportunidade igual para desvendar as coisas. Você tem o tempo, ela também, todos têm tempo igual para aprender, para desenvolver, para experimentar. Então não é que você vai, assim, você morreu cedo, então Deus isentou você de passar provas. Não. Por alguma razão, que nós vamos ver na próxima pergunta. Você foi antes, talvez você tenha que voltar para concluir. Talvez você resolva voltar porque você olha o seu histórico e não foi muito legalzinho, não tinha salas meio vermelhas. Ninguém, absolutamente ninguém vai dizer a você que você precisa voltar, que você deve voltar, que você tem que viver, que você tem que passar. Ninguém, quando eu digo ninguém, nem Deus faz isso. Nem Deus faz isso. Porque Deus não é alguém. Deus não é alguém que faz. Deus é o todo. Deus é o todo. Você está emanado dele, no todo. Então, assim, não existe nada, nem ninguém que te pune ou te cobra. De dizer assim, você deve, você precisa. Não existe. Quem faz isso é o seu Deus. Você é partícula dele que está dentro da sua consciência. Então, é a sua consciência que faz. Então, quando você volta lá, você olha o seu histórico escolar, pode ser até morreu na tenra idade. Você volta e sabe, se você tiver condições, sensatez para ler o seu histórico da última passagem. Você vai olhar lá, isso aqui tem ponto a menos, isso aqui tem A, não sei nem se é letra A, mas que fala se nota, né? Mas enfim. Mas vai olhando, se o negócio ficou muito vermelho lá, ninguém vai falar com você. Ninguém vai dizer a você. Você vai falar, você é consciencial. Você vai querer refazer. Você fala, eu sou capaz de fazer melhor que isso. É a hora que você fala, então tá, para eu fazer melhor que isso, eu vou programar o retorno. Então as provas, as fases, a sabatina, não é sua mãe, não é seu pai, não é Jesus, não é São Gabriel, não é ninguém, é você que faz isso. É você que faz isso. Então, só um minutinho. Mas não tem algumas reencarnações que são obrigatórias? Sim, aí por isso que eu falei, quando ele não tem condições, nós vamos até na outra pergunta, vai chegar nisso mesmo, não tem condições, aí existe a reencarnação compulsória. Diz, você vai ou você vai. Mas na verdade, o compulsório só existe se tiver uma afinidade de energia também. Porque ninguém põe nada. Ninguém. Mesmo no compulsório. É como se ele tivesse que ir. Pela energia, ele se acha e sabe que tem que encontrar, ele tem que fazer aquela sincronia. Para retornar, ele sabe. Mas precisa de um auxílio. É como se alguém chegasse e dissesse para você, eu sei o que eu preciso, mas eu não sei como fazer. Esse é o compulsório. Que vai dizer, então você vai, amigos espirituais que podem auxiliar você no momento mais adequado, na família mais adequada, no lugar mais... E também não vai dizer, você vai lá.
é como se colocassem opções para que a sua afinidade energética caísse lá. Mas jamais, agora é diferente ovoide, o espírito chega a um ponto de retração, de não sensatez, e perde toda a capacidade de pensar, de analisar, de escolher. Aí ele já não é nem, ele não tem nem a condição mais perispiritual. Aí ele já é, antes mesmo do compulsório, ele já vai ter que ser tratado como algo. Imagina alguém que nasce com um Down bem avançado, uma idiotia bem pesada, né? Bem forte. Ele fica à mercê de alguém que lhe dê para comer, alguém limpa, alguém dá banho, porque senão ele fica ali. Ele só respira. É ou não é? A mesma coisa, é uma analogia bem básica, mas a mesma coisa do outro lado, quando um perispírito está tão estragado, tão comprometido, que ele perde a formação perispiritual dele. Aí não preciso dizer que consciencial é como se estivesse travado. Ele não desaprende o que ele chegou a aprender até ali, mas ele não tem condições de escolhas. Então alguém vai pegar e vai cuidar até que ele tenha condições mínimas para retornar. Então é como se hoje alguém cai numa família com uma completa condição, né, de dependência. Estava lembrando do irmão da Márcia lá de Atibaia, 63 anos, né, uma pessoa que eu conheço. Desde que eu conheço ele, o homem hoje está com 63 anos, se deixar ele fica, ele não muda nem a posição, nada, baba. Então assim, é alguém que depende para tudo. Então é a mesma coisa espiritual. O perispírito, quando depende dessa fase, ele já passa a ser um ovoide, ou seja, ele não tem nem a forma perispiritual humanoide. Já numa condição mais humanoide, mas sem condições de escolha, ele pode ter uma encarnação compulsória, mas jamais alguém chega e joga e vá, não. É meio que uma indução para que ele encontre essa energia, que ele possa voltar para algum lugar que vai, né? Mas nunca ninguém toma uma decisão por nós. Nunca, nunca. Até mesmo numa condição de cuidado, ele vai apenas cuidar e ajudá-lo a despertar para, mas jamais escolher por outro, tá? E nesse caso aqui, ele fala, se o espírito for puro, não será pelo fato de ter sido uma criança, mas sim porque ele já veio. Mas ainda fica aquela pergunta, então, por que vai cedo? Não é isso? Ou ninguém pensa isso? Por que a criança vai, né? Eu acho que vários tipos de resgate. Porque eu acho que é uma dificuldade muito grande para quem é pai. Não? Deve ser uma coisa muito difícil. Muito difícil. Se não uma dor, acho que uma das piores dores, né? Porque frequentemente a vida se interrompe na infância. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência, pode ser por várias coisas. Pode ser por um complemento do estágio espiritual, do que faltou, talvez tenha faltado um período, uma prova, uma situação. E aí vai falar assim, sim, aí lá vou eu de novo com as minhas dúvidas. Mas se faltou, a gente não vai na hora certa? Por que faltou? Eu e minhas perguntas filosóficas, né? Você concorda comigo? A gente não fala que a gente vai todo mundo na hora certa? Que deveria ir? Não é assim que a gente aprende? Não é isso que a gente sabe? Sim, mas é o caso de um suicídio. Pois é. Mas nesse caso, não é um caso de uma criança, nós estamos falando de criança bem pequena. Que, digamos que essa situação
vida ele não teria condições. Não, na encarnação passada. Tirou a Ah, vida, sim, aí ele sim, veio para complementar. Para complementar. Isso, aí tudo bem, realmente. Ou então, ser uma prova, precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. Nesse caso aí, ele vem para complementar. E sua morte muitas vezes também constitui provação ou expiação para os pais. Todo mundo sabe o que é a diferença de provação e expiação? Não. Então vamos lá. Quem que ajuda aí? Provação. Prova você está fazendo agora. Uma prova. Você pode ter se colocado numa situação e vai falar, não, eu quero passar por essa situação para ver se eu dou conta. Isso é prova. Você se coloca. Tanto você pode colocar isso antes de você vir, como você está aqui e você sabe que vai ser uma prova passar aquela situação e você vai passar. Você escolhe passar. Uma situação na vida de, sei lá, de trabalho, de mudança, enfim, de uma mudança que você faz na vida, isso são provas. Que são provas, às vezes, que você fala assim, poxa vida, que Deus não está me fazendo passar isso. Mas se você parar para pensar, você podia ter escolhido outras coisas, mas você escolheu. Aí você está indo naquele caminho e acontece a situação. Como pode também escolher antes de você vir. Falar, eu vou nascer num lugar onde, sei lá, eu vou conviver muito pouco com o pai. E o pai vai embora. Isso é uma prova, às vezes, para o filho? Pode ser. Mas isso é uma prova que ele pediu, ou ele, depois de vivo, aqui, existindo, ele escolhe também passar uma situação, uma mudança, que ele sabe que pode ter consequências difíceis, mas você fala, mas eu quero tentar. Isso é prova. Você vai lá para ver se você aguenta. A expiação é aquilo que você não fez direito, deixou no meio do caminho, falou que é por isso o perigo de querer prova. Eu vou dar conta e vou fazer. Aí você vem, não faz mal feito, ainda estraga a vida dos outros, isso vira expiação para a próxima. Ou seja, daí não é uma prova que você pede, não. Aí aquele negocinho, meu filho, que ele vai acontecer, ele vai ficar, sabe daquele barulhinho, aquele pica-pau que fica na sua cabeça, na consciência? Quando você vier, então assim, a expiação é você passar alguma coisa com relação ao que você deixou ou fez a outrem. Há um sofrimento que você fez o outro passar, sabe? Então você volta, é como se você tivesse carga marcada. Você não vai escolher, não. Ele meio que vem na sua consciência e você vai passar aquilo. Porque é como se você falasse assim, dizem, tá, gente? Eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Mas dizem, a espiritualidade fala que é muito comum você voltar e você se pôr a passar aquilo que você fez o outro sofrer. Por exemplo, você veio e quer no limite tirar a vida de alguém. De novo, você veio e atrapalhou a vida de alguém. De alguma razão você atrapalhou a vida de alguém. Né? Você atrapalhou, você ferrou com a vida de alguém. Financeiramente ou emocionalmente, enfim, você ferrou. Pode ser que no momento que você fez, você tenha até noção que estava, mas a sua vontade, aquilo era tão prazeroso, tão bom para você, que você falou, não, mas eu mereço. Sabe aquela coisa assim, eu mereço. Primeiro eu, depois o outro. Entende? E você acabou fazendo para você. Mas fez alguém chorar, fez dar uma dor em alguém, enfim, você fez alguma coisa ou outra. Não tenha dúvida. A própria espiritualidade nos diz que quando você quer voltar, você vai trazer isso como expiação. Por quê? Porque não é uma escolha de uma prova para você ver se vai dar conta. Não, você vai espiar um negócio que você fez para o outro e querer passar exatamente a situação para sentir na pele. É assim que a consciência consegue ser aliviada. É sentir a dor que eu fiz o outro passar. Só que isso a gente faz, não tem consciência quando a gente nasce, né? A gente não tem. Porque se a gente tivesse, a gente ia se xingar muito. A prosperidade, tu é burro de ficar se comprometendo com isso. Só que a consciência é consciência. Aquilo que eu falei, não precisa ninguém avisar, ninguém pedir, ninguém mandar. Você simplesmente, ela fica que nem pica-pau na cabeça. E diz que não fica, gente. Quem é que tem, às vezes, um negocinho e fica ali na cabeça?
Ui, que nervoso que dá. Não precisa ninguém falar. Às vezes ninguém está sabendo o que passa na sua cabeça. Mas você sabe. É essa consciência que eu estou dizendo. E aí, você fez o outro, a dor, e a expiação é você voltar e passar exatamente aquilo. Ah, você tirou um braço, você cortou por maldade, você fez alguma coisa a alguém e ele quebrou a perna, ficou assim, precisou cortar a perna. Por maldade, não é acidente, por maldade. Você está nele, você não pensa, o que acontece? Isso vai ficar tranquilando na sua cabeça. Porque se você fez por maldade, você sabe, sem ninguém falar. Então, é muito comum querer passar pela situação para você sentir. Você fala, nossa, mas que, né, coisa difícil isso. É mórbido, mas é assim que o espírito, não o corpo físico, é assim que o espírito aprende. Ele sentir as coisas. Ele não sabe o que fez, mas ele sente. Então ele quer passar para saber como é que é sentir. É engraçado isso, né? Mas é assim que ele aprende. Ele que eu digo é o espírito de todos nós, né? Ok? E aí, ó, hoje é pouquinho, viu? Já estava terminado. Então, o que acontece com um espírito de uma criança que morre bem pequenina? Foi o que Allan Kardec perguntou, o que acontece quando ele morre bem pequenino? Porque é comum, às vezes, bebê, ou então 1 aninho, 2 aninhos, 6 aninhos, você fala, caramba, né? Não viveu nada. Às vezes nasceu, morreu. Às vezes nasceu, morreu, nativou. Ou então, dura semana, dura horas. Ou então, pior, dura 2, 3 aninhos. Aí é para matar os pais, né? Essa idade, né, dessa de criança, que é a idade, né? E aí, lógico, a espiritualidade responde assim, curto e grosso. Recomeça de novo, existe outra existência, gente. Simples assim, curto e grosso. E aí, assim, tem uma informação que eu acho que é importante, isso aqui é para terminar já, viu, gente? Se uma única existência tivesse o homem, e aí se acabasse essa existência, o seu destino ficasse decidido para a eternidade, né, só numa existência, qual seria o mérito da metade do gênero humano? Ou seja, por que alguns morreram na infância, não fez o mal, aí está tudo certo, e o outro que veio 90 fez um monte de M a vida inteira, e coitado vai ter que... Então, assim, fica meio esquisito o negócio, né? Por isso que eu falei do lance de ser igual para todos, né? E aí, com a reencarnação, há igualdade para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. O que é retardatário? Ah, mas eu sou assim, porque minha família é assim, assada. Eu sou assim, porque meu vizinho é assim, assado. Eu sou assim, porque meus antepassados. Enquanto você estiver achando que alguém é culpado pela M que você faz, desculpa, mas você vai do outro lado, vai falar, ih, na hora de pegar o currículo lá, vai falar, ih, o negócio está feio, histórico. Vai falar, ó, você vai descobrir que não foi ninguém. Foi você mesmo que fez a escolha. Até mesmo de estar nos momentos difíceis. Foi você. Né? Então, ó, os retardatários só de si mesmo podem se queixar. Forçoso é que o homem tenha merecimento dos seus atos e, logicamente, tem uma responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado de inocência. Isso é verdade. Porque não se vê em crianças dotadas dos piores instintos. A gente falou de criança que, né, vem numa família que parece assim, uma pureza, principalmente agora, que está vindo cada vez mais criança muito mais ligada do que nós, né? Só que lógico que precisa ter uma disciplina, um direcionamento dos pais, porque a energia é tanta e essa parte frontal está tão aberto, está tão preparado para a informação, que se também não ajudar, se perde, né? Mas, algumas não há, parecem trazer ao nascer a astúcia, a falsidade, a perfídia, até pendor para roubo e para assassinato. Gente, da mesma forma que eu comentei, que eu perguntei a vocês, todo mundo conhece
que a gente chama criança cristal, criança índigo, que está ligadaço, né? Que responde. A gente vê crianças hoje que tem assim, talentos maravilhosos. Você vê criança que responde e chora, porque a mãe fala assim, mas tem que comer o franguinho. Ela fala, mas eu não quero comer. Meu amiguinho, eu não quero comer. Chora, assim, desespera. E a mãe acha que tem que comer o franguinho, porque tem que comer proteína. Olha que situação mais complicada. Essa criança já passou essa fase. As questões dela físicas já estão preparadas para não precisar de carne. Não é só espírito, não. A formação dela, de matéria dela, já está preparada para não precisar. E a mãe fica lá. Outro dia eu vi uma moça falando, uma nutricionista, ela no Instagram. Ela falou, gente, o que eu faço? A mãe veio reclamando, dizendo, estou precisando levar meu filho para você. E trouxe, levou o garotinho de 7 anos. Estou com um problema sério, doutora. Ele não quer comer carne. A nutricionista virou e falou, ué, mas deixa o menino. Não, mas o pai dele falou que precisa comer proteína. E o menino chora, disse. E aí o menino falou para a nutricionista, mas é que eu não quero comer os bichinhos. Quem falou isso para ele? Então, assim, é a lei natural da evolução. Então, essas crianças vêm preparadas. Mas, da mesma maneira que essas crianças estão preparadíssimas, nós temos aqueles que a gente olha assim, que fala, epa, não pode nem deixar outra criança perto. Crianças maldosas, crianças, assim, com aquela vontade de fazer maldade. É ou não é? E o que você falou? Ele tem o quê? Instinto. E o que é esse espírito? É espírito animal, é instintivo. A parte instintiva ainda está muito forte. Ele não é ruim. O espírito dele ainda está naquela fase instintiva. Responde por instinto. Apenas. Né? Igual outro dia eu vi um negócio também, a menininha virou uma médica, aquela, acho que é psicóloga ou é psiquiatra, dizendo assim, com essa questão da psicopatia, mas isso é muito sério. Ela falou, atendi outro dia, ela falou, um menino de 5 anos, a mãe teve um bebê, e a mãe levou ele no psiquiatra, porque o menino tem 5 para 6 anos, que pegou ele, não uma vez, várias situações com o bebê, tentando fugar o bebê com talco, botando travesseiro para ver se ele conseguia respirar. O menino tem 5 anos. Aí a mãe falou, nossa mãe, não pode deixar. Por quê? Porque é dele. É instintivo. Ou seja, você acha uma mãe amorosa e tudo, o espírito ainda é ignorante. Ainda está na infância espiritual. Mas é porque ele não cresceu, porque ninguém ajudou? Não. Porque está sendo colocado. E aí a escolha do espírito é andar ou não andar. É aprender ou não aprender. Simples assim. Então, e aí assim vai, nossa, às vezes na mesma casa nós vamos ter criança dos dois jeitos. Uma muito amorosa, bondosa e não sei mais o que, do bem, e outro capetinha. Capetinha que eu estou dizendo no sentido triste mesmo, sabe? Espírito de porco. Espírito de porco. Tudo que ele puder fazer de maldade, sabe? Porque tem aquele que é peralta, gente, vão confundir. Você vai ver uma criança, vai achar que a criança tem criança peralta. Faz peraltice, malandro. Mas nada, não é coisa que vá ocorrer, machucar o outro. Então, assim, no mesmo espaço nós temos essa situação. Então, assim, tem razão a lei, porque, de fato, né, a lei civil absolve o crime das crianças. Depende do lugar, né? Acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma criança de 6 anos, menino lá, de 6 anos, de 8, que né? E uma arma disparou, foi acho que estão preso. Dependendo do crime, ele é julgado como adulto. É julgado como adulto, né? Então, assim, a lei absolve, depende muito do lugar, né?
ensinar discernimento para um espírito complicado, complicadíssimo. É que nem a psiquiatra falou. Você fique atento, não deixe com outras crianças, não deixe com seu filho pequeno e vamos ficar em cima dele. Para tentar induzi-lo a não fazer as coisas erradas, que é a única coisa que pode, até ter uma idade mais avançada, para poder falar o que pode e o que não pode de acordo com a lei. Mas pense que complicado que é. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Ninguém ensinou ainda. Aos que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas das existências anteriores. Ou seja, gente, a gente está falando sempre da reencarnação. Então, aqui, tá? O que ele fala é o seguinte, que as crianças, quando o espírito vai e não está tão bem preparado para estar do outro lado, ou quer esquecer o período que ele teve aqui, tipo assim, isso pode ser até um adulto quando vai, não é só criança. Ele passou, às vezes, um adulto que passou, nem sempre quando morreu criança vai estar criança lá. Isso que eu quero que vocês entendam. Que um adulto, às vezes, que passou e não tem condições, não quer nem lembrar dessa existência, ou por dificuldade, ou porque foi muito ruim, ou porque ele não deu conta, enfim, sei lá o quê. Ele prefere, é como se ele, sabe aquela coisa assim, se fechou nele mesmo? Ele prefere se apresentar, enquanto perispírito, como criança. Pode ser por uma fase adulta que ele não gostou, enfim, não sei, tá? E aí é uma opção de que ele se mantenha criança. Por quê? Porque se mantendo criança, é como se ele consciencialmente pedisse um tempo, sabe assim, um tempo para recompor, para recomeçar. Eu acho que faz sentido, pelo menos para mim fez sentido, pelo menos, né? Eu acho assim, é como se ele pedisse um tempo para se recompor, e aí vai ter mentores, ou seja, pessoas, perispíritos mais adiantados e que estão de acordo naquele momento com ele mesmo. Então, tipo, eu vou cuidar, vou estar junto com você, é uma escolha dele ser assim, e eu achei interessante isso, que são utilizados. O trabalho deles é estar próximo daqueles que vão despreparadamente, chegam lá e se entram no desespero de que não tem mais o corpo físico, ou seja, não estão preparados para o desencarne. E aí, em vez de deixarem ele à mercê das obsessões, porque quem é que não deixa um inimigo por aqui? Quem é que não deixa um rabo por aqui? Então vai ter alguém lá falando, oh, você voltou, agora eu te pego. Vai incomodar. Então é uma maneira, eu acho que assim, então, você está mais ou menos, você não tem uma vida tão ruim, né? Você não tem uma falange atrás de você. Então, assim, para você ter condições de recobrar, de se achar, de se situar num outro lugar, num outro momento seu, que não é mais físico, usam-se as crianças, vai-se estar próximo de crianças. Que nem ele falou, é melhor ficar perto de criança do que ficar perto de um bando de barbado, que vai ficar mais assustado ainda. A gente fala, nossa, mas você morreu. E aí, ele vai ficar mais no desespero ainda, que ele fala, se eu estou vendo é porque eu também morri. Então, para evitar-se isso, são possibilidades utilizadas com as crianças, né? E as crianças não necessariamente são as que morreram na tenridade. Porque um capeta, que nós estávamos falando, né? Capeta é maneira de dizer, um desalmado que morre na tenridade não vai trabalhar para isso. Porque do outro lado ele não vai ter carinha boa. Entende o que eu estou falando? Então a criança, eu entendi agora que a criança, quando ela vai beber, ela pode virar para o outro lado e falar, faltava só esse pouco. Fui. Adulto. E às vezes ela volta a um corpo de encarnação anterior. Tipo, era só aquele pedacinho. Gente, fui. Adulto.
Quem é a criança que fica? Era essa explicação que eu queria. Quem é a criança que aparece? São espíritos que pode ser da criança, que deixou com aquela idade, mas não tem condições ainda de relembrar e pegar outras responsabilidades, vai passar mais um tempo de criança, aquele que não estava preparado, aquele que deixou uma legião de problema, de lá de trocentas encarnações lá atrás, ainda está tentando, né? E aí está tentando caminhar melhor, então vem aqueles que auxiliam e falam, bom, vamos dar uma blindada aqui para ele ter condições de continuar. Então qual é a blindagem? Mantém perispírito infantil. Foi esse o entendimento que eu tive para poder pensar que fez sentido para mim. Não sei vocês, mas enfim, é isso, gente. Posso colocar um ponto? Claro. Na verdade, eu acho que é interessante esse ponto que ele traz, mas na minha percepção, e na revista espírita, não vou lembrar quando, que a ele traz alguns pontos diferentes, do ponto de vista um pouco diferente. Que é o seguinte: existem algumas hipóteses que podem acontecer isso. Uma situação é se desencarnou e não tem consciência da situação dele ainda. Então, muitas das vezes, numa reunião mediúnica, ele se apresenta como criança para ter o choque anímico, entender um pouquinho o que está acontecendo nessa situação. E daí, muitas das vezes, ele pode se portar como criança numa segunda situação para se apresentar a uma pessoa que está que conheceu ele, quando criança. E tem outras situações que são os espíritos que a gente chama de espíritos brincalhões, ou os espíritos que vêm para trazer algum desconforto ou trazer algum problema. E eles se portam como criança, ainda trazendo, entre aspas, querendo causar. Vamos falar assim. Porque tira, né? Tirar a atenção do ambiente. E eu acho que eu vejo um pouco mais como esse sentido de criança. O fato de blindar, eu acho muito difícil blindar, porque o perispírito é algo amorfo, então é muito mais uma questão energética. Se inimigos do passado, quando essa pessoa desencarnou e eles entenderem que essa pessoa ela já está desencarnada, se ela está na mesma faixa de vibração, a conexão energética, independente se ela esteja como criança, como adulto, como velho, vai se encontrar. O que pode ter uma ajuda muito grande, isso ocorre dos amigos espirituais, sim, energeticamente eles fazerem essa blindagem. Isso, mas energeticamente. Porque a escolha dele mas independente da forma, entendeu? Sim. Eu vejo mais um pouquinho nesse sentido. Mas na verdade é isso mesmo que você falou. Quer dizer, é para entender que o espírito não é criança porque ele era criança. Isso, nesse contexto. Sim. Porque ele pode se apresentar como tal. Isso. Aqui eu levantei uma questão de que por que ele se apresenta assim, se ele não precisaria mais. Sim. Então, assim, realmente, nessas questões como ser brincalhão e tudo, esse realmente conta também bastante. Mas assim, eu acho que são coisas que a gente só vai perceber se vivenciar e quando vivenciar, né? Infelizmente a gente ainda não consegue imaginar, a gente imagina, né? A gente imagina na situação, nas reuniões e tal, mas é bem isso que você falou. O espírito, ele é tão capacitado, né? Ele tem tanto poder, que ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. Tem essa questão de morfologia, de dizer, vou me apresentar assim, porque minha mãe vai me lembrar quando assim, né? Então, assim, até esse poder, ele tem, ele não, nós temos, né? Mas só que a gente só sabe e lembra disso do outro lado. Quando a gente vem, nossa condição biológica, nosso DNA foi preparado para não se lembrar. E a gente está tentando agora fazer esse DNA novamente ter uma mudança, uma alteração. E como se muda o DNA? Com sentimentos, com emoções que viram sentimentos e que viram atitudes. É emoção, sentimento, só emocionar não adianta.
emocional, ai que lindinho, choro. Continua fazendo M, adiantou nada emoção. Emoção, sentimento e atitude. Isso muda DNA, isso faz com que você vá cada vez mais, fique mais preparado daqui pra frente. Ok, gente? Obrigada, viu? Mais alguma coisa?